Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar o seu próprio algoritmo de inteligência artificial num passo a passo, mas dessa vez usando programação mesmo, da forma que a gente faz para criar algoritmos de verdade para o mundo real. Agora, se você quer treinar o seu próprio algoritmo de IA para classificar imagens de maneira muito simples e rápida, sem precisar saber nada de código, eu te aconselho a assistir um outro vídeo que eu deixei o link aqui na descrição, onde eu mostro uma ferramenta, um site onde você pode fazer o upload do seu banco de dados e treinar o seu próprio algoritmo lá sem precisar escrever uma única linha de código. Mas se você já entendeu o poder de aprender a programar e o quanto isso te dá de flexibilidade, de possibilidades na hora de criar e melhorar o seu algoritmo de IA, eu acho que vale muito a pena você assistir esse vídeo atual, porque é nesse daqui que eu vou mostrar esse passo a passo de criação de um algoritmo com código. Para criar esse algoritmo usando código, a gente vai usar o mesmo banco de dados do exercício anterior, que é aquele banco de dados que eu criei lá em 2016, quando eu treinei o meu primeiro algoritmo de IA. E eu salvei esse banco de dados aqui no Kaggle, nos datasets do Kaggle. Vamos procurar por ele aqui. Então, se a gente procurar aqui em datasets, digitar RedCT, você vai achar esse RedCT Hemorrhage. Clicando nele, você consegue baixar, clicando aqui em Download. Ele vai baixar um arquivo zip. Quando a gente extrair esse arquivo zip, a gente vai ter as nossas imagens e as anotações, dizendo quais imagens têm hemorragia e quais não têm hemorragia. Eu vou usar como editor de código o VS Code da Microsoft, que é um dos principais editores de código, mas você poderia usar qualquer um praticamente, né? Repara que eu criei aqui uma pasta chamada hemorragia para o nosso projeto. Esse arquivo zip é o arquivo que eu baixei lá do Kaggle com as imagens, eu já descompactei ele. Eu tenho aqui dentro da pasta RedCT todas as imagens, e essas imagens de 0 até 99 são imagens com hemorragia, depois de 100 em diante são imagens sem hemorragia. Então esse daqui é o nosso banco de dados. Eu tenho essas anotações aqui nesse arquivo CSV, que nada mais é do que uma tabela, então repara, eu tenho o ID e a outra coluna é se tem hemorragia ou não. Então o número antes da vírgula é o ID da imagem, que corresponde ao ID lá do arquivo de imagem, de cada arquivo dentro da pasta RedCT. E depois da vírgula eu tenho a anotação. Então, de 0 até 99 todas têm o número 1, porque são todas com hemorragia. E de 100 em diante são todas com o número 0, que são imagens sem hemorragia. Então esse daqui é o nosso banco de dados. A gente vai agora começar criando o nosso arquivo para treinamento do algoritmo. Vou começar clicando aqui em novo arquivo, vou dar um nome aqui, train.py, um arquivo para treinamento. Geralmente a gente dá esse nome para esse arquivo, né? E aí agora é uma parte muito interessante que se eu fosse fazer isso daqui há 3 anos atrás, antes de 2022, na verdade, menos tempo que isso, né? Porque os modelos para escrever código começaram a ficar muito bons de um tempo para menos tempo para cá, né? Então, se fosse há 1, 2 anos atrás, talvez eu não fizesse isso, mas hoje a gente já tem a possibilidade de clicar aqui, olha, gerar código, e eu posso descrever exatamente o que eu quero que ele faça para treinar esse algoritmo para a gente. Então, eu vou colocar um prompt aqui. Esse prompt não está perfeito, a gente vai ter que iterar algumas vezes até ele de fato funcionar. Mas qual é a ideia principal? Eu vou já pedir para ele aqui então para fazer o seguinte. Eu tenho um banco de dados anotado de imagens de TC de crânio com e sem hemorragia. As anotações estão no arquivo label.csv. É isso, labels.csv. Anotações, faltou o A aqui. Faltou? Não. Faltou. E o que mais? As imagens estão na pasta RedCT. Que mais eu preciso falar para ele? Eu preciso falar que o nome dos arquivos de imagem segue o padrão 0.png, 1.png, 2.png. É isso, né? Vamos confirmar aqui. É isso.
Não, na verdade, 000. Então, o nome dos arquivos, ele tem 3 dígitos sempre. Mas a coluna ID do CSV segue o padrão 0, 1, 2, 3, sem zeros. Crie um código que divida o banco de dados em treino, validação e teste. Muito importante fazer essa divisão. 80/10/10, 80% no treino, 10% na validação, 10% no teste. Depois use PyTorch para treinar um modelo. Vou colocar aqui um modelo relativamente simples, pequeno e rápido de treinar, uma ResNet? Não, uma VGG. VGG 16, que foi um dos primeiros modelos a surgir há bastante tempo atrás. Salve o melhor modelo de acordo com a loss mais baixa na validação. Isso aqui é importante. Então, à medida que ele vai treinando por algumas épocas, eu quero que ele salve as melhores. E compute acurácia e área sobre a curva ROC no treino e validação para cada época. Quero saber como que o treinamento está andando, né, à medida que a gente vai treinando. E no final, carregue o melhor modelo salvo e compute as métricas no teste. O que mais? Acho que vamos começar, tá bom, né? Eu vou escolher aqui como modelo o GPT 4.1, que tem me dado um resultado relativamente bom, recente. Na verdade, o Claude 4.5 está o melhor de todos hoje, mas ele não está disponível aqui e eu não estou pagando ele. Então, vamos tentar aqui ver o que acontece. Então, ele começou importando bibliotecas, torch, definindo qual é o diretório de imagem, as labels. Olha só, batch size, né? Quantas imagens para cada iteração de treino. Importando o scikit-learn para calcular as métricas, pandas para trabalhar com as tabelas, né, os data frames, NumPy que gerencia vetores. A gente vai olhar parte a parte aqui esse código para entender o que cada uma dessas partes aqui está fazendo. E no final a gente vai executar, vai ver se está tudo certo, né, o que ele está propondo aqui. E depois a gente vai executar e ver o que acontece, se esse código funciona de cara ou não. Com frequência não funciona, né? Nem sempre IA é perfeito. Mas então eu vou aceitar esse código, ele não vai ficar verdinho mais. E já vou tentar rodar ele aqui para ver se dá algum erro. Ele deve demorar um pouquinho para treinar. Enquanto ele está treinando, a gente vai vendo o que o código está fazendo em si, né? Então, aqui a gente importa todas as bibliotecas, igual eu falei. O que cuida de tabela, o que cuida de vetores e matrizes, que calcula as métricas. O Torch, né, o PyTorch, que é a biblioteca criada pela Meta, antigo Facebook, que tem várias funções de IA aqui para treinamento de rede neural, uma das melhores que existem. Existe também o TensorFlow da Google, que é muito bom. Depois, a gente já viu que a gente definiu aqui algumas das variáveis, né? Qual é o diretório onde estão as imagens, qual que é o nome do arquivo CSV, que tem as anotações, qual a taxa de aprendizado, 10 elevado a menos 4, e qual é o nome do modelo que eu quero salvar. Ele olha também se tem GPU ou não, se eu posso usar ou não. Em seguida, a gente vai definir como que a gente vai fazer a leitura do nosso dataset nessa classe aqui de datasets. Mas antes disso, o código já deu um erro aqui embaixo. Vamos ver que erro que foi esse. Ele tentou ler. Olha só, na verdade, para a gente entender o erro ali, que eu já vi qual que é, a gente precisa entender como é que ele está carregando o dataset, nessa função aqui, ó. Então, repara que eu não vou ficar aqui explicando detalhe por detalhe, minúcia de código, porque eu não sei se você sabe programar ou não. Se você sabe, você vai ler aqui e já vai entender, mas se você não sabe, eu não vou ficar aqui no detalhe da coisa, mas
basta você saber que você já viu o arquivo CSV, você já viu onde estão as imagens, basicamente o código vai ter que carregar aquilo lá. E aí o que ele está falando aqui? Ele está falando que ele vai ter que ler daquele arquivo CSV uma coluna que chama ID, que de fato existe, e outra que chama label, que é a anotação se tem ou não tem hemorragia. Só que se a gente abrir o arquivo CSV, ó, olha só o que ele está mostrando. Uma coluna chama ID mesmo, mas a outra não chama label, ela chama hemorrhage. Se tem hemorragia ou não. Então eu vou pegar esse nome dessa coluna aqui, que é hemorrhage, e eu vou trocar aqui, ó. Em tese, se esse daqui foi o único local que tem essa informação, acho que sim. Ele não deveria dar esse erro, pode ser que ele dê outro, né? Então, olha só que interessante. A IA escreveu um código muito bacana, bonito, limpo, curto, né, conciso, e tudo indica que vai funcionar em breve. Só que ela assumiu algumas coisas que não são verdade. O que faz até sentido, porque assim, geralmente a gente chama o ID de ID mesmo e a anotação de label, né, em inglês. Mas ela não tinha como saber de onde eu tirei na minha cabeça qual o nome da coluna que eu dei no arquivo CSV. Né? Então, vamos só limpar essa tela aqui e tentar executar de novo, enquanto eu vou mostrando o restante do código e a gente vai corrigindo aqui o erro da IA. Erro label de novo. Vamos descobrir. Será que eu não salvei o arquivo? Não, salvei o arquivo. O que está acontecendo aqui? Na verdade, para ele criar a divisão de treino, validação e teste, ele faz isso de forma estratificada, o que é legal. Ou seja, o que é estratificado? Ele garante que o treino, validação e teste tenha a mesma proporção de casos positivos. Né? Para não acontecer de todos os positivos caírem no treino, a validação e teste só terem casos negativos. Que não faz o mínimo sentido isso. Né? Eu quero ter uma proporção mais ou menos parecida em cada um dos grupos. Então, na verdade, ele tinha uma referência ao nome da coluna, label aqui, que na verdade chama hemorrhage. Então, eu estou colando ela aqui. E a gente vai tentar executar de novo para ver qual é o próximo erro que aparece. E, enquanto isso, a gente vai terminando de olhar o código. Então, a gente já viu que ele carrega aqui o nosso dataset, o arquivo CSV, divide em treino, validação e teste. Eu até coloquei o nome certo aqui, mas ele ainda assim está dando algum erro. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Nossa, não é possível que é isso. Ele está falando que não existe nome da coluna hemorrhage. E aí você vê aqui, ela chama hemorrhage. Só que eu acho que a grande pegadinha aqui, sabe o que é? Eu acho que é esse espaço aqui, ó, depois da vírgula. Ele está considerando que o nome da coluna é espaço hemorrhage. Não sei se é isso, tá? Já deu esse erro uma vez para mim. Vamos ver se é isso. Vamos salvar aqui. Esse é o tipo de coisa que, assim, a gente só sabe corrigir isso se você já passou por esse erro antes, né? Então, por isso que é muito importante a gente, se você quer de fato criar modelo programando em si, não dá para fazer vibe coding puramente, porque senão você fica vendido numa situação dessa, né? Mas não sei se é esse erro também, né? Talvez nem seja esse erro, pode ser que seja outra coisa. Vamos tentar rodar de novo. Outra coisa que ele precisa fazer, que a gente tem que definir, e ele define aqui. Ah lá, tá treinando, deu certo. Ótimo. Bom, vamos largar ele treinando lá e vamos... Ah não, minto, não tá treinando ainda. Ele tá baixando a VGG pré-treinada primeiro. Ah, deu outro erro aqui. Depois a gente vai ver o que ele errou ali. Mas, basicamente, ele baixou a VGG. Era aquilo que ele estava fazendo, não era treinando. Vamos só seguir aqui um pouco mais no código. A gente precisa definir como a gente vai pré-processar cada imagem que a gente lê. Porque cada imagem daquela que eu copiei do Google pode ter, e na verdade elas têm, tamanhos diferentes. A entrada do modelo de IA ela tem que ser fixa, tem que ser exatamente o mesmo tamanho de imagem. Então, essa é uma das transformações que a gente faz aqui, que é fazer resize para 224 por 224 pixels. Outra coisa é normalizar a imagem. E é importante que a gente normalize a imagem da mesma forma que as imagens foram normalizadas quando a gente fez o pré-treinamento do algoritmo que a gente está usando. No caso aqui é VGG16. Então, essa daqui é a normalização que eles usam. Em seguida, a gente vai usar aquela divisão de treino, validação e teste que a gente fez ali do arquivo CSV, daqueles 200 casos, né, 100 com hemorragia e 100 sem hemorragia. Agora a gente vai usar aqueles CSVs para, de fato, chamar aquela função de criação de dataset aqui, ó, lembra? Essa função aqui que cria o dataset, ó. A gente vai chamar ela 3 vezes, uma com cada parte do CSV, o de treino, o de validação e o de teste. E depois a gente cria um data loader para cada um desses datasets. Nada mais é do que uma função que vai chamar essa de criação do dataset e passar no pré-processamento que a gente definiu aqui de fazer o resize das imagens, a normalização das imagens e entregar isso de bandeja pronto para a entrada do algoritmo de IA.
Em seguida, a gente tem o algoritmo de IA em si, que é a VGG, que a gente carregou, que é aquela que ele fez o download ali embaixo. A gente adapta a VGG, porque ela foi treinada no ImageNet, que é para predizer 1000 tipos de fotos diferentes, de cachorro, de gato, de carro, de avião. E aí a gente quer mudar esse final dela para ter uma saída única, que vai ser um 0 ou 1, para dizer se tem ou não tem hemorragia. A gente coloca esse modelo na GPU, a gente define como função de custo a entropia binária cruzada, ou BCE, que é a função de custo uma das mais usadas. Isso daqui é uma maneira mais complexa, basicamente, de a gente medir qual foi o erro do algoritmo na predição dele. Se era para ter sido 1 a predição e ela foi 0,3, ela está 0,7 distante do 1, certo? O 0,3 para chegar no 1, falta 0,7. Esse é o erro do algoritmo. Só que o cálculo da função de custo não é tão simples assim, não é só uma subtração. É essa função que chama BCE, mas basta você entender que quanto mais próxima a predição tiver do que tinha que ser, do 1 ou do 0, mais correta ela vai estar, menor vai ser o erro e vice-versa, né? Quanto mais longe, maior o erro. O otimizador que ele vai usar, né, que o mais famoso de todos foi o gradiente estocástico descendente, graded descent, mas depois vieram outros mais otimizados, tipo o Adam, por exemplo. Nada mais é do que a função que vai, de fato, pegar e fazer a correção dos pesos da rede neural de acordo com esse erro que a gente calculou, né? Então, isso tudo é preparando para a gente ter o código de treinamento em si. Depois a gente tem uma função que vai avaliar o quanto o modelo está acertando e retornar as métricas de acurácia e área sobre a curva ROC. E o código mesmo de treinamento em si. A gente vai iterar no nosso data loader de treino, pegar as imagens e os labels. A gente vai colocar essas imagens no modelo, pegar a saída, calcular a loss function, que é esse erro, de acordo com a saída que o algoritmo deu, comparando com as labels, que é aquilo que a gente acabou de falar aqui, né, o quanto o 0,3 está distante do 1, ou qualquer outra saída, outro label, né? A gente vai usar essa loss function para poder fazer o backpropagation e, de fato, corrigir os pesos dos neurônios, né? Isso tudo a gente vai registrar para a gente poder ter essas informações depois. E ele faz a avaliação do modelo no dataset de validação a cada época e imprime isso na tela, dá um print disso. Depois que ele terminou esse processo, ele faz, aqui tem um laço for, né? Ele faz isso daqui para o número de épocas que a gente definiu, quantas épocas forem, a gente definiu aqui em cima, são 20 épocas, né? E depois que ele terminou tudo, ele carrega o melhor modelo. Ah, detalhe, né? Sempre que a validação fica mais baixa de todas durante o treinamento, ele vai e salva o modelo aqui naquele path lá que a gente definiu, do modelo, que é esse daqui, ó. Esse path, aqui, ó, bestvgg16.pth, que é o nome do modelo da rede neural em si, que a gente está treinando. Então, no final, ele vai carregar o melhor modelo, que foi salvo, vai testar ele no teste set e dá para a gente a informação de qual é a acurácia e a área sobre a curva ROC. Então, basicamente, é isso daqui. Então, repara, a IA escreveu praticamente tudo. O código ainda não está funcionando, eu vou ter que ver aqui o que exatamente aconteceu. Mas repara como que ficou muito mais fácil a gente treinar modelo, né? Ainda assim, a gente precisa saber programar e entender o que a IA está fazendo de certo ou de errado. Mas, poxa, já é uma mão na roda. Você viu como que foi rápido escrever esse código simplesmente dando instruções em português, né? Vamos tentar resolver esse erro aqui que está acontecendo. Talvez seja alguma coisa relacionada à versão de bibliotecas. Ele está falando que não está achando o atributo PewImageLoader dentro do Torch Vision. O que será que é isso? A gente pode clicar aqui e tentar arrumar usando o Copilot, que é da Microsoft, que é o que a gente tem aqui. Na verdade, ele não leu o erro em si que deu aqui. Vamos fazer o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar isso daqui no ChatGPT, ver o que o ChatGPT fala e tentar ver se a correção que ele deu, se ela funciona ou não. Antigamente a gente copiava e colava o erro no Google e usava um site chamado Stack Overflow para achar os erros e vários já tinham lá, né? Era assim que a gente aprendia. Hoje a gente chega no ChatGPT e pede com muita frequência, ele consegue identificar o que estava errado no código, né? Ele já me explicou aqui o que é. Tinha algumas coisas fora de ordem. Eu simplesmente peguei o que ele me falou lá e copiei e colei aqui em cima. E estou tentando rodar de novo aqui para ver se dessa vez funciona. Vamos ver.
finalmente funcionou. Olha só que interessante, né? O Copilot escreveu o código, tinha um erro, o ChatGPT achou o erro. Eu já vi isso acontecendo várias vezes. Às vezes eu fico usando o próprio ChatGPT para escrever código. Ele faz boa parte do trabalho, eventualmente dá um erro que ele não consegue resolver. Eu jogo no Claude, o Claude às vezes consegue. Então, existe um benefício em de vez em quando você tentar um modelo diferente quando você fica preso, né, num tipo de erro específico, né? É legal porque a gente acaba aprendendo várias coisas de forma mais fácil do que olhar no Stack Overflow. Então, repara que ele treinou a primeira época estava demorando demais para treinar porque o tamanho da imagem estava relativamente alto para esse tipo de tarefa aqui. Eu diminui um pouco, reduzi o número de épocas também para treinar por 4 épocas em vez de 20. E repara a evolução aqui, olha, a loss do treino caindo, ó, 67, 46, 15, 03. A loss da validação caindo 49, 11, aí depois subiu para 5,3, depois voltou para 0,05. E a acurácia subindo, chegando a 95% no treino, mas o que importa é a acurácia na validação e no teste. Então, se a gente for olhar a acurácia na validação, 65, 100%, 90, 100%, área sobre a curva ROC 100, 100, 100, 100. Mais uma vez, isso daqui é um dataset extremamente pequeno. A gente tem 20 casos no total no dataset de validação, então não é nada representativo, por isso que às vezes ele bate 100%, tá? Mas a faixa de erro aqui é grande, né? O intervalo de confiança é grande. E depois, no final, ele dá a métrica no teste, 90% de acurácia e área sobre o curva ROC de 0,99 no grupo de teste. Então, assim a gente finaliza o treinamento do nosso algoritmo de IA. Se você gostou desse vídeo aqui, provavelmente você vai gostar desse outro aqui também.